Política e futebol se discute sim. Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre futebol, ditadura e o Sócrates. No Brasil, o futebol começa aristocrático, seduz operários, se torna palco de racismo, depois tem negros como ídolos. Virou esporte das massas e é a maior e mais unificadora expressão cultural que o brasileiro já viu. Como esporte para todos os brasileiros, acabou também, em vários momentos da sua história, virando instrumento de propaganda ideológica para as mais diversas vertentes. E uma das mais conhecidas e que fica mais evidente é a clara utilização do futebol pela ditadura militar no Brasil. Na última ditadura que o Brasil viveu, os militares tomam o poder a partir de um golpe em 64. Em 68, com o ato institucional número 5, dão poderes extraordinários ao presidente, como o fechamento do Congresso a qualquer momento, ou seja, desrespeito à independência e autonomia dos poderes, determinando que o executivo possa impedir ações do legislativo, permissão de somente 2 partidos políticos, com a extinção de todos que representavam contrariedade aos ideais do governo vigente, censura da mídia e dos meios de comunicação de maneira geral, perseguição de reuniões públicas e a retirada de vários direitos sociais, civis e políticos. E isso tudo sem falar dos hoje já conhecidos 434 casos de mortos e desaparecidos, da utilização por parte do regime de tortura, espancamentos, sequestros, estupro e agressão de mulheres, inclusive grávidas, muitas vezes levando a abortos. O regime militar no Brasil não só não foi um regime autoritário brando, como inclusive crianças foram vítimas do regime. Como é o caso do menino Carlos Alexandre Azevedo, que tinha 1 ano e 8 meses, quando foi levado da casa da avó por militares. Levou um soco porque não parava de chorar. E foi submetido à tortura com choques elétricos na frente dos pais, que estavam na cadeia acusados de abrigar militantes políticos contrários ao regime. Ok, a ditadura militar aconteceu e ela foi violenta, mas e qual a relação com o futebol? Em 1968, pouquíssimo tempo antes lá do tal do AI-5, né, que colocava o Brasil de fato em uma ditadura autoritária, o presidente da época, Arthur Costa e Silva, se reuniu com o presidente da CBD. CBD era a Confederação Brasileira de Desportos, a mãe da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Naquela época, o presidente da CBD era um cara chamado João Avelange. O João Avelange se reuniu lá com o Arthur Costa e Silva para negociarem uma forma do governo financiar ou ajudar financeiramente a CBD, que era uma instituição privada. Ou seja, o que o governo está dando dinheiro ou incentivando financeiramente uma instituição financeira privada? Porque o futebol era paixão nacional. E usar o futebol como propaganda política do regime era uma baita de uma tacada de mestre. Quando você quer convencer as massas a concordar com você, você usa o que as massas gostam. E aí foi criada em 68 a loteria esportiva. E o dinheiro da loteria esportiva era a principal fonte de renda da CBD. Com o dinheiro da loteria esportiva, o João Avelange conseguiu formar uma comissão técnica e uma seleção de jogadores de dar inveja em qualquer outro país do mundo. A quase mitológica seleção de 70. Em 1970, o presidente já era outro, o General Médici. O General Médici amava futebol e ele inclusive foi atacante do Grêmio de Bagé, cidade natal dele no Rio Grande do Sul. E também claramente percebeu a importância política do futebol. Nessa época, o regime se apropriava dos símbolos pátrios. O verde e o amarelo passaram a se tornar cores do regime. Os símbolos da nação passaram a se tornar símbolos do regime. Dessa forma, tudo ficava no Estado, dentro de uma lógica de que se você é patriota, você é a favor do governo militar. Se você não é patriota, você é contra o governo militar. Isso criava uma aura de unificação entre a população. Grandes eventos esportivos são muito importantes para unir a nação e para gerar um sentimento de otimismo, de que as coisas estão dando certo, de que tudo vai ser legal. E se o Brasil vencesse a Copa de 70 no México, isso com certeza renderia louros para o governo. E dessa forma, a seleção de 70 estava sendo formada. Tinha
dois interesses aí. Por parte dos militares, utilizar, né, a Copa de 70 como uma propaganda política, e por parte do João Havelange, utilizar a mesma Copa de 70 como base para a campanha dele, porque ele queria ser presidente da FIFA. O João Havelange estava também muito interessado em utilizar, né, dos louros da vitória da seleção, né, caso ela acontecesse. E para isso ele precisava de um baita time. Então ele convidou o melhor técnico que existia na época, o João Saldanha. Só que o João Saldanha, ele não era só um grande técnico de futebol, ele também era radialista, tinha relação com os partidos de esquerda e contrariava publicamente vários dos ideais da ditadura militar. O João Saldanha, inclusive, tinha o apelido de João Sem Medo, por falar mesmo tudo aquilo que pensava, incluindo coisas que poderiam lhe dar muito problema. O João Saldanha também era um cara polêmico, e várias das posições dele, inclusive algumas no comando da seleção, geravam situações delicadas, às vezes entre os jogadores, às vezes entre os dirigentes. O que a gente sabe de fato é que pouquíssimos meses antes da Copa, em março, o João Saldanha é demitido. Existe uma série de informações, o próprio João Saldanha fala de militares intervindo na escalação do time, alguns jogadores defendem o João Saldanha, alguns jogadores da época criticam o João Saldanha. O fato é que ele era uma figura indesejável ideologicamente. Então Zagallo passa a ser o técnico da seleção de 70, somente em março daquele ano. E o Zagallo treinava o Botafogo na escolinha de educação física do Exército. Nesse momento, né, em que esporte e militares claramente se unem, o nome do Zagallo surge. Como é de conhecimento geral, o Brasil ganha a Copa de 70. E isso acaba gerando, sim, vários louros publicitários pro regime. Com a vitória na Copa, o João Havelange também inicia sua campanha para a presidência da FIFA. E desviando dinheiro da CBD, que dinheiro esse majoritariamente vinha da loteria esportiva, financiou excursões de campanha pelo mundo com figuras do esporte do nível de Pelé. O governo militar sabia do mau uso do dinheiro da loteria esportiva pelo João Havelange e inclusive abriu algumas investigações, mas ninguém nunca foi punido. E isso só aconteceu no Brasil? Não, de jeito nenhum que isso só aconteceu no Brasil. Em vários outros países da América do Sul isso aconteceu. Outro caso icônico que junta futebol e ditadura é o caso do Chile. O Estádio Nacional em Santiago ficou manchado pro resto da história como palco de um dos mais vergonhosos episódios da história da ditadura chilena. Durante mais de 2 meses, o estádio foi usado como campo de concentração, em que mais de 20 mil pessoas foram presas, sendo submetidas a torturas, execuções e os mais diversos maus tratos e falta de condições básicas de sobrevivência. E os hermanos, hein? No final dos anos 70, a Argentina vivia sob a ditadura violenta de Jorge Videla. Mas em 78, a Argentina era a sede da Copa do Mundo. E uma vitória argentina em casa era tudo que Videla precisava para desviar a atenção da população. Mas para isso, tinha que garantir, né, que a seleção ganhasse. E eles se esforçaram bastante para isso. A começar pelos investimentos na infraestrutura da Copa. A princípio, estimados em 70 milhões de dólares, em função da corrupção endêmica do regime e de uma mídia censurada e amordaçada por uma política de repressão violenta, os gastos chegaram a casa dos 700 milhões de dólares. E ninguém ficou sabendo naquela época. Com todo esse investimento, há de se imaginar que uma derrota era inadmissível. A Copa de 78 nos leva a um momento crucial da história do futebol, apelidado de O Milagre de Rosário. Rosário, uma das cidades sede da Copa na Argentina. Pra gente entender o tal do Milagre do Rosário, a gente precisa entender o que vinha acontecendo até então. Na segunda fase, Brasil e Argentina empataram. Empatados em pontos, desempatariam no saldo de gols na última rodada. Na última rodada, o Brasil jogou antes com a Polônia. Assim, à noite, a Argentina jogou contra o Peru já sabendo que tinha que ganhar com 4 gols de diferença. E é importante a gente entender que a seleção do Peru era uma boa seleção e que estava fazendo uma boa campanha. Acontece que, até os 5 minutos do segundo tempo, a Argentina já tinha feito 4 gols no Peru e finalizou a partida com um 6-0, uma goleada. Até hoje, as suspeitas são inúmeras.
Primeiro, Brasil e Argentina não terem jogado no mesmo horário, dando assim a vantagem de a Argentina já entrar em campo sabendo quantos gols que tinha que fazer. Em entrevista, anos depois, jogadores peruanos afirmaram visitas de Videla e outros militares à concentração peruana um dia antes do jogo. Você pode pensar, mas coitadinho do Brasil, foi vítima nessa história. Então, jogadores peruanos também afirmaram que o Brasil ofereceu quantias significativas de dinheiro que eles não perdessem, ou se perdessem por no máximo 3 gols de diferença. A Argentina acaba ganhando a Copa em casa e o Brasil fica em terceiro lugar, mesmo estando invicto na competição. A vitória foi muito utilizada como propaganda política pelo Videla. Atravessando o Rio da Prata, a gente chega no Uruguai. E o Uruguai também vivia a sua ditadura. Em 1980, o governo militar, seguro de uma vitória, propõe um plebiscito para legitimar o governo. A ideia é que a população dissesse publicamente que apoiava o regime, dando assim um aspecto de democracia. Em 1980 também, a FIFA, junto com o governo militar uruguaio, decidiram fazer um mundialito no país, uma espécie de mini Copa comemorativa. A ideia dos militares é que somente um mês depois do plebiscito ela servisse para comemorar a vitória do regime e realmente criar uma união popular. Acontece que em outubro de 1980, o povo uruguaio vai às urnas e vota não. Não! Não. Os militares perdem o plebiscito. E o mundialito que aconteceu um mês depois para comemorar. Então, não dava mais para cancelar. Já tinha muito jornalista credenciado, a FIFA estava organizando, as seleções já estavam todas mobilizadas para ir pro mundialito. Não tinha mais como, tinha que acontecer. Acontece que o povo uruguaio vai em peso para os estádios. E aquele mundialito acaba unindo a população uruguaia de uma forma como até então nunca tinha acontecido no regime. O que aconteceu é que o uruguaio comum percebeu que não era só ele que não concordava. Ele percebeu que as outras pessoas também não concordavam. Em um país com censura de mídia, isso é muito importante. E de repente todos eles se viam nos estádios de futebol torcendo. E isso gerou um movimento social de união e o mundialito acabou se tornando um palco de manifestações políticas. Um desses protestos acontecia durante o hino. A população que ia aos estádios cantava em um tom o hino e quando chegava em uma parte do hino uruguaio que diz "tiranos temblar", né, que significa tiranos tremem, eles cantavam muito mais alto, dando muita entonação. Era perceptível que era um protesto, mas os militares não podiam fazer nada, porque era o hino do país. Todo esse movimento culminou com a final. Jogavam pelo título do mundialito, Uruguai e Brasil. E a seleção de 80 no Brasil era uma baita seleção. O Uruguai não estava jogando fácil, era um jogo tenso. No meio disso tudo, a banda militar começa a tocar musiquinhas pátrias lá no meio do jogo. A população que tava tensa, querendo prestar atenção no jogo, fica brava com aquilo e começa a vaiar a banda militar. Junto com essa vaia, que naquele momento é mais um sentimento de me deixa em paz, eu quero ver esse jogo, para de fazer esse barulho, do que propriamente uma crítica política, alguns grupos ali começam a cantar. Você vai acabar na ditadura militar, bem no final do jogo. E aquele coro começa a engrossar. Você vai acabar na ditadura militar. E quando o Uruguai vence o Brasil, né, aquele título é comemorado com toda a força e a população começa a invadir o campo depois do jogo. E acabam passando mesmo ali, empurrando a banda militar. Alguns militares tentam intervir, percebem que não vão conseguir conter a população e acabam recuando. Esse recuo, ele é absolutamente simbólico, pensando em tudo que veio acontecendo naquele ano no Uruguai. Infelizmente, a ditadura ainda demoraria 5 anos para acabar. E o plebiscito, na verdade, não trouxe a mudança que os uruguaios esperavam que fosse acontecer ainda naquele ano. Mas é interessante perceber o futebol também como um instrumento de luta e de resistência. Eu falei que a seleção de 80 era muito boa, né? E ela tinha uma estrela. Na verdade, tinha várias estrelas, mas um carinha se destacou demais. Um jogador chamado Sócrates. Pra gente entender um pouquinho da história do Sócrates e o que Sócrates jogador tem a ver com Sócrates filósofo, a gente justamente tem que falar um pouquinho sobre Sócrates filósofo. Sócrates de Atenas viveu o período clássico da filosofia em Atenas e, dentre outras coisas, desenvolveu algo que ficou conhecido como método socrático. O método socrático implicava basicamente em questionar
o status das coisas, das ideias das pessoas e da própria sociedade. A ideia de buscar a verdade ou a iluminação ou o conhecimento a partir do questionamento e, né, da lógica de perguntas e respostas. A ironia e a maiêutica socráticas. Por causa da postura questionadora, né, Sócrates acaba sendo condenado à morte. Ele é condenado a tomar cicuta, um veneno, mas mesmo assim, né, é um clássico e permanece vivo até hoje, sendo lido geração após geração ao longo da história da humanidade. Dentre os leitores de Sócrates, existia um cara de origem cearense, pobre, semi-analfabeto, chamado Raimundo. Raimundo era um autodidata e amava filosofia. Acontece que, a partir do momento que os filhos iam nascendo, ele ia colocando o nome dos filhos dos filósofos que estava lendo. Um dos filhos, nascido enquanto lia Sócrates, acabou recebendo o nome. Na verdade, o bebê se chamava Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira e Oliveira. Nos finais de semana, seu Raimundo levava o filho Sócrates para assistir aos Santos de Pelé. O menino cresceu amando futebol e levava muito jeito. Ainda na infância já se mostrava um jogador promissor. Mas o pai, que sempre valorizou muito a educação, só permitiria que o filho fosse para um time grande, se assim ele quisesse, depois de formado. Sócrates passa para o vestibular de medicina na USP de Ribeirão Preto. Durante o curso de medicina, ele já joga profissionalmente em Ribeirão Preto, mas basicamente vai só nos jogos. Em função das aulas, ele não conseguia treinar como os outros. Depois de formado, vai pro Corinthians, aonde realmente se torna um símbolo corintiano. Sócrates também foi o rosto de um movimento muito interessante chamado Democracia Corintiana. Pra gente entender o contexto da democracia corintiana e o papel que a democracia corintiana teve no próprio processo de transformação política do Brasil nos anos 80, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época. Os projetos econômicos previstos pela ditadura militar e que poucos anos antes tinham recebido o título de milagre econômico, nos anos 80 já davam sinais de que não iam funcionar. Recessões, crises, altas na inflação, tudo isso fazia com que a população brasileira visse o começo dos anos 80 com bastante medo. O Corinthians também ia mal. Em 81, o presidente saiu, dando lugar ao empresário Valdemar Pires, que contrata como diretor de futebol um sociólogo chamado Adilson Alves. Adilson Alves propõe um projeto de gestão em que todas as pessoas envolvidas com o time, do massagista até o presidente, pudessem votar e participar das decisões, incluindo nas contratações. Logo de cara, alguns jogadores como Vladimir e o Sócrates apoiam o movimento. As mudanças propostas acabam dando resultado. Já em 82, o Corinthians ganha o bicampeonato paulista e faz um bom desempenho no Brasileiro. Com a boa campanha do Corinthians, ele acaba se tornando uma referência publicitária para a democracia a nível nacional. São icônicas as faixas pelas diretas já e pela volta da democracia levadas pelos jogadores nos jogos oficiais do time, que acaba encabeçando um movimento pela democracia não só no esporte, mas no país. Sócrates, também conhecido no futebol como Magrão ou Doutor, era um cara inteligente, fiel às suas ideias até o final, mesmo que você discorde de algumas delas. É necessário que se admita que ele se manteve absolutamente fiel aos seus ideais, mesmo quando teve que perder muito dinheiro por causa deles. É crédito de Sócrates ser o primeiro, ainda na ditadura militar, a criticar abertamente a corrupção dentro da CBF. Ele inclusive afirma que uma das cenas que mais o marcou na vida foi ver o pai queimando alguns dos amados livros de filosofia, com medo de perseguições do regime militar. Infelizmente, demorou muito para que ele admitisse o alcoolismo. Acaba morrendo em 2011, aos 57 anos. Espero que tenha dado para perceber as relações entre filosofia, política, antropologia, sociologia e esporte nesse vídeo. E o futebol é uma expressão cultural. Ele pode ser instrumento de propaganda política, mas ele também pode ser palco de luta por mudanças e resistências. Sobre política, leia, questione, busque saber mais, informe-se. Sobre futebol, divirta-se, aproveite, assista os jogos da Copa. Uma coisa não exclui a outra. É isso então, gente. Todas as referências desse vídeo estão aqui no box de informação e os vídeos e documentários que eu usei como referência também para esse vídeo, vai ter vídeos curtinhos lá no Instagram falando sobre cada um deles. Partiu, bateu, acabou! Acabou!